Antes de pensar em separação, antes de se separar, cada casal deveria aprender e compreender sobre esse assunto. Você sabe o que é ciclo vicioso? Nós verificamos que a maioria dos relacionamentos passam por um ciclo vicioso. Isso aconteceu conosco e pode estar acontecendo aí na sua vida, no seu relacionamento. E se você compreende o que é e também as raízes desse ciclo e como sair desse ciclo vicioso para viver um novo aí no seu relacionamento, com certeza vocês vão começar a vivenciar o casamento de vocês de uma forma diferente. Então, o que é um ciclo vicioso? É importante vocês entenderem, né? Onde também está a origem de tudo isso daí. É um termo, né, que eu e a Luísa nós estamos utilizando, nós trouxemos, né, para a terapia de casal para ajudar os casais, né? Então, de onde nós tiramos? Isso é um termo que Viktor Frankl utilizou dentro da psiquiatria, falando de que o nosso cérebro, né, ele tem um ciclo vicioso. Ele deu o nome até de diabólico, para vocês entenderem. Então, existe um esquema que nós utilizamos dentro do nosso interior, dentro do nosso cérebro, né, de estímulo e resposta. E que nós ficamos escravos dele. E ficamos o tempo inteiro rodando em volta disso. Por isso que ele deu o nome de ciclo vicioso. É um estímulo e resposta. Existe um estímulo e esse estímulo ele requer uma resposta. Essa resposta leva de novo até o estímulo. Então, isso que ele chamou de ciclo vicioso. Então, nós trouxemos isso para dentro da nossa terapia de casal, né? Então, o que seria isso dentro, né, desse contexto do casamento? É que, muitas vezes, o cônjuge, né, ele tem um comportamento. Então, esse comportamento, ele vai gerar uma reação no cônjuge. Eu, João Carlos, tenho um comportamento e o meu comportamento gera uma reação na Luísa. A Luísa, né, ela vai responder esse meu comportamento. Eu, às vezes, não gostando, e muitas vezes é assim, né, eu reajo também ao comportamento dela. E tem uma reação em relação ao comportamento dela. Ela vai ter uma reação de novo e volta e reage. Gerando esse ciclo, não é, João Carlos? E acaba gerando o quê? Um ciclo entre nós dois. E que nós percebemos que isso existe dentro do casamento, né? Nas nossas conversas com os casais, nos nossos atendimentos, nós percebemos que realmente isso acontece dentro do casamento. Por isso que é importante você entender, né? Agora você entendeu o que é um ciclo? Um ciclo vicioso tem relação com raízes profundas dentro de você. Você tem uma história de vida. Essa história de vida, ela é armazenada, você tem memória, né? E muitas experiências que você teve na sua vida gerou conceitos sobre você mesmo, sobre você mesma, conceitos sobre os outros e sobre o futuro. Esses conceitos estão aí dentro de você. E quando você está relacionando, o tempo todo é ativado em nós as nossas memórias, os nossos conceitos. E isso vai fazer com que a gente reaja. Porque esse tipo de relacionamento que nós temos aqui gera em nós o tempo inteiro grandes emoções. Emoções ativadas por causa da nossa história de vida, de tudo que nós vivemos. E nisso, gente, presta atenção que coisa interessante, né? Essas reações emocionais, às vezes reativas que nós temos, né? Tem a ver com esse ciclo. Porque nós geramos, eu falo alguma coisa pro João Carlos e vai direto aqui em alguma coisa, uma experiência que ele teve. Essa experiência que ele teve ali, que está inscrita, gerou nele um conceito. E eu ativei isso, que muitas pessoas chamam isso de gatilho, né? Gatilho emocional, não é? E você pensa que você faz assim conscientemente? Isso tudo é um processo inconsciente que você não percebe e você fica em estímulo e resposta o tempo inteiro. Então você acaba criando um comportamento, uma trama entre vocês dois que é viciante e que o próprio Viktor Frankl diz diabólico. E muitos casais não percebem isso e de repente está acontecendo isso no seu casamento. Então, só para vocês entenderem bem isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Aquele casal que a mulher fala para o esposo
por exemplo, olha, você é um burro, você é um idiota. Isso saiu inconsciente, né? Ela nem percebeu, estava nervosa na hora. Tinha uma tensão entre os dois ali, ela não estava gostando, então, sem ela perceber, ela agrediu ele. E aí... Moralmente. E esse homem, naquele momento que acontece com ele, ele retoma a história de vida dele. Ele escutou a mãe dele, quando ele era criança, dizendo para ele, você é um burro. E o que isso aconteceu dentro dele? Ele se tornou uma pessoa péssima. Pô, a mãe me dizendo que eu sou burro. E ele assumiu isso por um longo tempo na vida dele. Que ele era um burro. E ele teve que lutar contra isso a vida inteira para mostrar para as pessoas, inclusive para a mãe dele, que ele não era um burro. Mas isso traumatizou ele. E aí, por causa dessa experiência do passado, ele teve uma reação emocional de grosseria. Ele grita com ela, ele maltrata ela, muito mais do que isso. Ele se afasta dela. Ele vai para algum lugar aí, passear, divertir, e vai se afastando emocionalmente dela, levando ele até mesmo à traição. Porque o tempo inteiro ele tenta provar para a esposa dele que ele não é burro. Então ele vai criando comportamentos, tentando dar resposta em comportamentos externos na vida dele, mas infelizmente muitos dos comportamentos que ele tem escolhido são comportamentos de destruição, não de edificação, né? Então isso vai criando agora, tá vendo? Entre eles esse ciclo, né? Porque ele tenta mostrar que ele não é burro e o comportamento que ele escolhe não é um comportamento, né, que gera vida, assim que gera morte. Então, quando ele tem um comportamento ruim, aí o que acontece? Ela, a esposa, reage ao comportamento dele. Desvaloriza ele. O tempo inteiro. E esse conceito de desvalor, ele já tem dentro dele. Então, quando ela vê esse comportamento que ele está tendo de desvalor, ela reage mostrando para ele que ele não tem valor. Isso, falando para ele, você negativa, não tem valor, seu burro, seu idiota, né? E aí, ele, ao escutar isso, sai para realizar aquele comportamento de desvalor. Ele reage. Através desse comportamento de desvalor. Isso faz com que ela, de novo, perceba e vai gerando esse ciclo vicioso no casamento. Ele não sai dessa postura dele, ela também não sai. Isso porque ela tem uma história de vida. E a história de vida faz com que também ela não valorize a presença do marido na vida dela. Olha, gente, quando nós falamos para vocês, né, que é um ciclo diabólico, né, diabolos é divisor, né? Então é um ciclo de divisão que vai dividir os dois o tempo inteiro, não vai unir, né? Então é um ciclo diabólico, é um vício, né, que vai acontecendo, é uma trama que vai sendo organizado inconscientemente na vida do casal e que vai dividindo os dois o tempo inteiro. Como isso tem acontecido na vida conjugal e as pessoas não conseguem perceber. Se as pessoas entendessem o que é ciclo vicioso, como é a própria história de vida, o que tem gerado aí, e elas provavelmente encontrariam saídas para isso. E qual é a saída? Nós fomos descobrindo a saída também. Isso é importante. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso, né? Dar conta de que existe entre nós um ciclo vicioso. Perceber esse ciclo. Dar-se conta. Dar conta, percepção desse ciclo. E depois, João Carlos? Olha, depois que nós percebemos o que está acontecendo, não, realmente existe. E dar o nome, né? É isso que está acontecendo, né? Ela tem um comportamento e esse comportamento reage, eu tenho uma reação. Qual a reação? Eu dou nome às minhas reações também. E essa reação interior que eu tenho, eu vou dar uma resposta para ela. Então, eu também entender e dar conta disso e dar nome disso, né? Ela me despreza, eu me sinto desprezado pelo comportamento dela, no exemplo que nós damos, né? Eu me sinto mal, desvalorizado, né? Aí eu reajo. Qual a minha reação? Eu sou agressivo. Além de ser agressivo, eu tenho comportamentos inadequados lá fora. E meu comportamento inadequado, isso reage nela, né? Então, tá vendo? Isso é eu começar a dar conta, começar a dar nome
e entender o que isso, qual a minha reação interior e qual o meu comportamento depois de volta. Então, se eu consigo perceber isso, eu tenho, como o Viktor Frankl falou, eu tenho que desmantelar, desconstruir isso daí, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, eu tenho que desconstruir. Então, na minha proposta de desconstruir isso, eu não quero mais ter esse tipo de reação. Então, agora eu vou começar a ter consciência. Antes era inconsciente, agora é conscientemente, né? Pela vontade que Deus me deu, né, de dizer não, eu vou falar, não, eu não quero. Eu não vou entrar mais nesse jogo inconsciente entre nós dois. Então, eu decido não mais reagir desse jeito. Então, isso já é um grande passo na vida do casado. Interessante que seria melhor que os dois pudessem fazer essa proposta. Mas se um já começar a fazer esse processo de não responder mais a isso, com certeza já é um caminho bom para o relacionamento. 50%, porque nós costumamos falar assim, não vai ter uma parede para ele se encontrar. Então, se ela tem uma reação negativa em relação a mim, eu não vou ser essa parede mais, porque eu estou mudando o meu comportamento. Então, essa reação vem pro vazio, ela não volta mais, porque eu estou reagindo de uma forma mais positiva, porque eu entendi a nossa trama, né? Esse ciclo que nós construímos inconscientemente. E o último ponto que eu acredito que é muito importante para desmantelar isso tudo, além de compreender que existe o ciclo, compreender todo esse processo, legal saberem do processo da história, para saber como que a história construiu dentro de você, quais são as feridas que você tem e que de repente esses conceitos, né, de levar esses conceitos e você reage por isso, é muito importante estudar a história de vida, compreender a história de vida. Sim. Mas um outro que eu gostaria de dizer, que nós vivemos muito isso, é o perdão. O perdão constante também, sabe? Vocês estarem constantemente perdoando. É também a chave da cura para tudo isso. Porque não adianta nada você saber, mas você não perdoar todo o processo, né, que levou a isso, né, João Carlos? Justamente. Olha, o perdoar-se e perdoar também a outra pessoa. Nessa tomada de consciência é que nós estamos, né? Que você vai dando conta, né? Do que está acontecendo, você vai percebendo que você tem um monstrinho dentro de você. Tem uma pessoa que te puxa para trás. Então, e isso, às vezes, a gente se decepciona com a gente mesmo. Aí eu não me perdoo. Aí eu dou um jeito, sabe, inconscientemente também, de me punir. Então eu tenho que me perdoar. Mas também eu preciso perdoar o outro. Né? As reações do outro. Compreender o outro, entender o processo do outro. E quando eu entendo o outro, compreendo o processo do outro, fica mais fácil, de eu perdoar esse outro, que é o meu cônjuge. Vocês perceberam o tamanho da importância que é saber sobre o ciclo vicioso e desmantelar isso tudo e sair fora desse ciclo diabólico, divisor de vocês dois? Então, tomando a consciência agora de tudo isso que nós falamos com vocês, coloquem no papel, conversem, sabe? Sentem um com o outro e falam assim, olha, nós estamos num ciclo vicioso. Quando eu faço isso com você, você tem essa reação. E quando você faz comigo isso, tem essa reação, eu reajo dessa forma. Compreendam esse ciclo. Tirem esse ciclo da história, da vida de vocês e dê um novo rumo ao relacionamento de vocês. Uma outra dica para vocês é que vocês vão descobrir um ciclo. Mas a nossa vida tem vários ciclos. Então, vai desconstruindo um de cada vez. Como nós dizemos, vai matando um leão por dia, meus queridos. Então, você vai descobrindo um, depois descobre o outro, né? E assim você vai amadurecendo, né? Com pessoa humana, e o casamento também vai amadurecendo também, segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.